Estávamos em 2013. Devo dizer que estas próximas eleições também não vão ser aquilo que tanta gente gostaria que fosse. Que fosse assim uma espécie de pântano, uma espécie de antecâmara do colapso nacional. Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da editoria de política do Expresso. É dia 2 de outubro de 2017, estamos na manhã seguinte a uma intensa noite de eleições autárquicas, que acabaram com uma enorme vitória nacional do PS e uma enorme derrota nacional do PSD. Um dos piores resultados de sempre do PSD. A maior vitória eleitoral de toda a sua história. No dia em que o PSD anunciou a sua candidata à Câmara de Lisboa, Teresa Leal Coelho, escrevi no Expresso: Passos Coelho pode começar a escrever dois discursos, um de derrota e outro de saída. Estávamos em março, e se eu cito estas palavras não é para mostrar nenhuma capacidade de evidência, mas antes da evidência, a evidência de que Passos não só tinha sido displicente na preparação das autárquicas, como seria responsabilizado pelos seus resultados, como estava a ficar absolutamente sozinho no partido. Só que a derrota foi muito maior do que uma humilhação em Lisboa e no Porto. Foi uma razia nacional tão grande que não foi preciso aparecer nenhum dirigente do PSD na noite eleitoral para empurrar Passos para a saída. Essa era já a única porta que tinha à sua frente. Talvez António Costa nem quisesse tanto. O secretário-geral do PS, com a ajuda do primeiro-ministro de Portugal, fuzilou politicamente Passos e talvez gostasse até de o ter mais tempo como líder de uma oposição enfraquecida e monotomaticamente pessimista. Só que Costa não ganhou apenas a Passos, ganhou a quase todos. Este resultado eleitoral reforça o PS. A Associação Cristas é a exceção. Aliás, até mais ela própria do que o CDS, com um resultado fulgurante em Lisboa. É uma noite histórica para o CDS. O Bloco de Esquerda teve um crescimento muito mais modesto do que desejava. E o PCP, a derrota do PCP é tão visível que até o PCP a reconheceu. Só mesmo António Costa é que não a reconheceu e não há de ser por acaso. Um PCP derrotado nestas eleições autárquicas será um PCP mais desalinhado do governo e provavelmente acaba este sabor delicadoce dos últimos 2 anos. Sabemos que o caminho é um caminho longo, que o resultado do Bloco é um resultado modesto. É necessário não iludir que este resultado constitui um fator negativo. É por isso que estas autárquicas também fazem uma espécie de reset à política nacional. Iniciam um novo ciclo na oposição, mas também na governação. Porque se a governação foi, entre aspas, aprovada nestas eleições, só um partido beneficiou disso, o PS. É disto que vamos falar neste episódio da Comissão Política, que é totalmente dedicado às eleições autárquicas. Tenho comigo o Filipe Santos Costa, que é residente comigo neste podcast, a Ângela Silva, que acompanha o Presidente da República aqui no Expresso, e o Adriano Nobre, que acompanha o Governo. Eu sou o Pedro Santos Guerreiro e vou começar por perguntar-te, Ângela, o que é mais notório ou mesmo notável? Se é a vitória do PS ou se é a derrota do PSD? É a vitória do PS. Por uma razão simples, nós já estávamos todos à espera que o PSD sofresse uma derrota nestas autárquicas. Aliás, não se tem falado de outra coisa nos últimos tempos, senão da eventual queda de Passos na sequência destas autárquicas. Portanto, há umas diretas, há um congresso e todos andávamos a traçar cenários sobre sucessão de Passos Coelho, possíveis sucessores, a disputa que irá acontecer no partido. Portanto, a derrota foi para além do que era esperado. Esperava-se um resultado mau e o resultado foi péssimo, mas verdadeiramente surpreendente é a dimensão da vitória do PS de António Costa, porque há 4 anos o PS teve um resultado extraordinário nas autárquicas e, portanto, nós achávamos que o PS até poderia perder algumas câmaras. Afinal, o PS ganhou mais câmaras, mais mandatos, tem mais votos e, portanto, a campanha, o jeito manso com que António Costa fez uma campanha em que não beliscou os parceiros da geringonça e em que falou sobretudo de temas nacionais e fez pouca disputa pequenina em termos locais, acabou por funcionar. Ele acaba por beliscar brutalmente o Partido Comunista, mas vem logo a seguir fazer um discurso de conciliação e de agregação, dizendo não, o PS ganhou, mas o PC não perdeu, como se fosse possível alguém ganhar sem que alguém tenha perdido. E, portanto, Costa aparece aqui como líder claramente vencedor e eu acho que essa é a principal surpresa da noite eleitoral. Filipe, António Costa foi mesmo o único que não reconheceu a derrota do PCP, mas esta grande vitória do PS é mais do secretário-geral do PS, é do primeiro-ministro de Portugal, e sim, porque é que
o único partido que consegue capitalizar, ia dizer capitular, que consegue capitalizar esta vitória é mesmo o PS, e nem o Bloco e, sobretudo, não o PCP. Sim, é evidente que os lucros da governação estão a reverter apenas para um lado, que é para o PS. E percebe-se o intuito de António Costa, que iniciou a noite passada uma espécie de cuidados paliativos para o PCP, porque o PCP sai muito maltratado destas eleições. Seria a notícia da noite. Repara, o PCP perde 1/3 das suas câmaras. Perder 1/3 das câmaras já dói. Perder Almada, Barreiro, Beja, passar de primeiro para quarto em Peniche deve doer imenso, deve doer horrores para o PCP. Mas apesar de tudo, eu percebo o que tu dizes, Ângela, em relação à vitória do PS ser a grande surpresa. Apesar de tudo, há uma diferença enorme em estarmos à espera que Pedro Passos Coelho saísse ferido destas eleições autárquicas ou saísse em estado de coma. E é verdade que também sai em estado de coma porque o PS o cilindra, mas a dimensão desta derrota é qualquer coisa de absolutamente que contraria até o senso comum. Porque aquilo que a direção do PSD esperava para estas eleições era uma coisa de senso comum, era básico. Há 4 anos tivemos um resultado muito mau, não podemos senão melhorar. Portanto, isto é o senso comum, eu que diria qualquer observação mais ou menos profunda, e nem sequer o senso comum o PSD conseguiu cumprir. Portanto, foi possível ser ainda pior do que aquilo que já era bastante mau. Repara, estamos a falar de menos 13 câmaras, é a maior queda em número de câmaras, o PCP é a maior queda relativa, mas em número absoluto de presidências de Câmara o PSD tem a maior queda. Isto significa quase menos 100 mil votos do que numas eleições que já tinham sido péssimas. E repara, o PSD no Distrito de Lisboa passa a ser a terceira força. Isto é qualquer coisa de inimaginável. E aquilo que aconteceu ao PSD em Lisboa, no Conselho de Lisboa, eu arrisco-me a dizer que o PSD teve o resultado que merecia, mas ficar com praticamente metade dos votos do CDS é qualquer coisa que ninguém apostava, ninguém imaginava uma coisa destas. É engraçado porque essa teoria do senso comum também se reflete do lado do Partido Socialista. Ou seja, é verdade, normalmente claro que sim. Nas eleições intercalares o que é comum é os partidos de governo serem desgastados, serem penalizados. Está-se a meio do mandato, portanto as pessoas normalmente querem protestar contra algo que o governo fez. E neste caso é o contrário, portanto o partido de governo consegue recuperar, sai-se melhor, e sai-se melhor porque António Costa também teve a sorte de chegar a estas autárquicas com a economia a melhorar, com bons índices económicos e com, sobretudo, um clima de paz social que o facto do PC ter congelado a CGTP durante 2 anos, embora tenha ido buscar ao baú agora na campanha eleitoral, mas foi tarde demais. E se calhar esses dias acabaram, os dias de congelamento da CGTP e os dias de paz social, é possível que tenham acabado do lado do PCP. Porque este resultado... o António Costa teve o mérito de ter feito isso, ter capitalizado isso em todos os discursos que fez durante a campanha. Essa questão nacional eu acho que se refletiu completamente nos resultados que o PS teve, porque o PS soube aproveitar muito bem o crescimento económico e levou para a estrada. O PS, como tu disseste há pouco, nos locais onde o Costa nunca discursou especificamente para aquela autarquia, deixou isso sempre a cargo dos candidatos, e o discurso dele foi sempre para o país. E outra nota interessante é que o Costa praticamente não precisou de falar do Passos Coelho nos seus discursos. O PSD parece que implodiu por si. O Costa não contribuiu de forma ativa porque ele puxou sempre os méritos da solução do governo. Lá iremos agora com o que virá na sequência destes resultados. Mas o Costa fez uma campanha muito virada para o futuro, no facto, recordou todos os ganhos destes primeiros 2 anos, mas lançou já as bases para o que aí vem. E ao lançar as bases para o que aí vem, lança também as legislativas de 2019. A questão é essa, Adriano. O que é que António Costa vai fazer com esta vitória? Eu discordo um bocado de algumas avaliações que li e vi ontem sobre o facto da vitória do PS ser excessiva ou poder ser contraproducente para o PS e para o António Costa. Porque eu acho que ele teve precisamente aquilo que pediu. Ele foi para a estrada pedir mais força para o PS. Cuidado com aquilo que pedes. É possível. Não, mas neste caso, porque para mim eu acho que é muito mais preocupante daqui a 2 anos. Para já eu acho difícil antecipar o que é que vão ser as legislativas daqui a 2 anos. Há uma imensidão de coisas que ainda podem acontecer, tanto a nível interno e sobretudo a nível externo. Eu acho que será muito mais preocupante para o António Costa chegar a 2019 com uma conjuntura externa e económica mais complicada do que aquela que tem tido até aqui. Porque eu não estou a ver... Porque ontem Marcos Mendes dizia, bom, há coisas que podem correr mal, temos a Coreia do Norte... não iria tão longe.
Mas eu acho que, apesar de tudo, vai ser, não digo que vai ser fácil, mas acho que vai ser possível gerir os egos ou as sensibilidades dentro desta solução de governo, que o PS não gosta que se chame geringonça, porque eu não estou a ver o que é que o PCP vai fazer. Vai deitar abaixo a geringonça? Não vai respeitar o acordo que tem? Vai aprovar este orçamento e não aprova o próximo? O próprio PS já o tem dito publicamente, por intermédio quer do António Costa, quer de vários ministros, que quem deitar abaixo esta solução de governo obviamente vai sofrer as consequências nas eleições. E acho que estão todos conscientes disso. Não, aliás, desculpa interromper-te, Adriano, mas o dilema do PCP é um dilema dramático neste momento, porque o PCP nunca foi completamente pacífico dentro do PCP esta posição, e o apoio a este governo era bom enquanto o PCP pudesse retirar dividendos daí. E retirar dividendos reflete-se sobretudo nos dois grandes pilares de poder do PCP, que é o sindicalismo e é o poder autárquico. Em termos autárquicos, foi o que se viu, quer dizer, a única coisa que o PCP tem para amenizar este trambolhão é um bom resultado em Lisboa e, já agora, fica lançada a questão se não estará encontrado em Lisboa um futuro líder do PCP. João Ferreira tem dado boa conta do recado. Mas a questão é que, perdendo tantas câmaras, e portanto há uma espécie de vasos comunicantes entre o eleitorado do PS e o eleitorado do PCP. O eleitorado do PCP é muito pouco volúvel, é um eleitorado bastante fixo, bastante fiel, e de repente essa fidelidade acabou quando o PCP entrou numa solução de governo com o PS. Portanto, do ponto de vista do poder autárquico, há aqui qualquer coisa que tremeu violentamente. Do ponto de vista sindical, eu não sei se o governo terá muito mais para dar ao PCP depois das reversões de legislação, depois das reversões que fez em relação à legislação do governo anterior. Portanto, o dilema do PCP é, por um lado, perceber se ainda tem alguma coisa a ganhar com isto, mas, por outro lado, perceber também o que é que ganha se romper com isto. E isto significa que António Costa conseguiu fazer aquilo que desde o início era provavelmente o seu plano, que é meter o PCP no bolso. Contar ao mesmo tempo com o apoio do PCP e, em simultâneo, ir comendo o eleitorado do PCP, porque é, de facto, para o PS que está a reverter o lucro da governação. Aliás, vai ser curioso ver se o António Costa não tem a tentação, ele próprio, de antecipar as próximas legislativas, porque a perspectiva de uma nova liderança do PST pode ser uma ameaça para aquilo que é o principal objetivo de António Costa, que é conseguir uma maioria absoluta daqui a 2 anos. Portanto, se eventualmente algum dos dois próximos orçamentos tremer e se a negociação com o PC se complicar, António Costa pode, ou dentro do PS, pode haver claramente essa tentação de aproveitar uma oportunidade para antecipar as legislativas. Isso não daria tempo ao próximo líder do PST se preparar para essas legislativas, e tudo o que seja ganhar tempo quando se tem um novo adversário pela frente é uma vantagem que um político como Costa não vai deixar de ponderar. É difícil, obviamente, adivinhar o que vai acontecer. O Adriano estava basicamente a dizer que acredita que, de outra forma, a legislatura será cumprida, pois não haverá crise política, porque isso ameaçaria quem a provocasse. Quem acredita ao contrário, acredita, como é o caso de Marcos Mendes, que ontem na SIC já falava na não aprovação do orçamento não deste ano, mas a proposta que será apresentada no próximo ano. Mas por acaso, deixa-me interromper, eu isso acho difícil, porque acho que o último orçamento de Estado será inevitavelmente um orçamento muito eleitoralista. Este já é um orçamento bastante eleitoral e o último será seguramente, portanto eu acho que... Mas se o PCP quiser aproveitar uma discórdia para se afirmar perante o PS, como dizia o Filipe, há outra vertente que é a sindical, e no programa que foi assinado com os partidos de esquerda há uma área por cumprir que é a legislação laboral, que é precisamente aquela que cruza com a força sindical, com a CGTP nomeadamente, e portanto provavelmente vai ser aqui, nesta frente da legislação laboral, que vamos ver vários choques. Mas repara, nem sequer há garantia nenhuma de que, ainda que o PCP consiga concretizar essas reivindicações, o ganho dessas alterações legislativas reverta para o PCP. Aquilo que vimos nestas eleições autárquicas, e estamos a ver nestes 2 anos, é que mesmo onde o PS cede ao PCP e ao Bloco,
o ganho dessa cedência, ou seja, o lado bom, a recompensa eleitoral está a cair para o lado do PS. Portanto, é nesse sentido que eu digo que o PCP vive um dilema do qual é impossível sair e vai ser muito interessante perceber se o PCP terá uma resposta sequer para isso. Além de que o António Costa também já tem do seu lado outra coisa no discurso que ele fez a priori, há cerca de 3 meses, ele lançou logo as bases do quando lhe perguntaram da maioria absoluta, ele por ele até continuava com esta solução. Portanto, ele tem os trunfos praticamente todos na mão. Ele não precisa de hostilizar, precisa de hostilizar o PCP, não precisa de hostilizar o Bloco. Preparou o terreno todo para, não podendo extrapolar aquilo que são as autárquicas para o que serão as legislativas em 2019, ele preparou praticamente todos os trajetos que ele pode seguir, estão preparados para lá chegar. E o Bloco? O Bloco teve, como a própria palavras da própria Catarina Martins, teve uma vitória modesta, se é que podemos chamar vitória, cresceu ligeiramente, continua a ser um partido com dificuldades de implantação autárquica, mas eu acho que também pode ganhar com aquilo que se vai passar agora nos equilíbrios da Geringonça. Mas acaba por ser quase uma não notícia, não é? Da noite, o que se passou com o Bloco. A grande notícia da noite no Bloco é ter celebrado a vitória numa junta de freguesia em Braga, por amor de Deus. Quer dizer, é uma não existência autárquica. O Bloco celebrou a eleição de um vereador em Lisboa, e é um bom resultado, dou isso de barato, e celebrou a vitória numa freguesia em Braga, que eu não sei qual é, mas que ninguém celebra uma vitória numa freguesia, ponto final. Mas já não é assim no CDS, Filipe, não é? Aí é uma vitória de Assunção Cristas mesmo muito expressiva e mesmo espetacular. Não, e de tal maneira que o CDS, tendo em algumas freguesias de Lisboa sido o partido mais votado, o CDS não conseguiu eleger nenhum presidente de junta, mas foi o partido mais votado para a Câmara Municipal em muitas freguesias de Lisboa, não celebrou a vitória em nenhuma freguesia de Lisboa. Porquê? Porque tinha um resultadão para celebrar em relação à candidatura de Assunção Cristas. Repara, 20% no maior município do país, 4 vereadores no maior município do país, isto é ganhar em toda a linha. Porque a Assunção Cristas triplica o resultado que Paulo Portas teve na única eleição em que eles podem ser comparados até agora. A Assunção Cristas ainda não foi a votos de umas legislativas, portanto triplica os 7,5% que Paulo Portas teve, quadriplica o número de vereadores, Paulo Portas foi eleito sozinho, o CDS tem agora 4, mas há qualquer coisa muito mais importante do que isto, é que internamente a Assunção Cristas calou qualquer oposição que existisse, mas externamente afirmou uma liderança, afirmou uma alternativa, afirmou-se como líder, que é aquilo que talvez aos olhos do país ela ainda não tenha conseguido. Porque liderar é isto, é ter golpe de asa, é ser capaz de arriscar. Ela fez-o. A Assunção Cristas anunciou que seria candidata em Lisboa, quando estava longe de ser óbvio que... Eu sempre achei que seria win-win, ela ganharia sempre alguma coisa com isto. Nunca imaginei que ganhasse tanto, mas ela arriscou, teve golpe de asa, teve capacidade de apresentar respostas e de se apresentar como uma alternativa credível. E a eleição em Lisboa não é uma eleição local. Ela tinha a televisão atrás dela e fez uma campanha pela positiva. E fez uma campanha com alegria, isto não é irrelevante. Percebia-se que ela queria ganhar, percebia-se que ela gostava daquilo que estava a fazer. Ninguém vota em gente que está com ar de frente. Ela é uma máquina em campanha, ela revelou-se uma verdadeira máquina em campanha eleitoral. É uma máquina em campanha, sem aquele ar artificialão que Paulo Portas sempre teve. Porque ela é muito genuína, até na maneira como vai votar às 8h30 da manhã e diz que a seguir vai comprar o pão para as crianças e depois vai à missa. Quer dizer, isto faz parte da imagem dela e é muito genuíno. Eu acho que essa genuinidade passa. Isto foi uma montra brutal para a afirmação de uma líder partidária que acabou a noite, atenção, a dizer que quer conseguir no país aquilo que conseguiu em Lisboa, que é, para já, ser o maior partido da oposição. E não é disparatado, olhando para o que está a acontecer ao PSD, não é disparatado imaginar que, se o caminho não for invertido, o CDS consiga, não digo ultrapassar o PSD, mas consiga equilibrar os pratos da balança de alguma forma, numa relação que é desequilibrada há muitos anos. Algum equilíbrio o CDS já está a conseguir. Filipe, basta pensar, deixa-me só dizer que basta pensar numa coisa, o cenário de coligações em Lisboa, a partir de agora, se houver uma coligação, quem lidera essa coligação é o CDS, já não é o PSD. Não, isso é verdadeiramente um mundo de pernas para o ar à direita. E mais do que isso, a coligação, e eu falo já da coligação em Lisboa, já tem candidato para daqui a 4 anos. Sim. É evidente que a direita não deverá voltar ao governo do país daqui a 2 anos. Isso significa que a Assunção Cristas cumprirá o seu mandato em Lisboa e, obviamente, voltará a ser candidata daqui a 4 anos. Quem é que o PSD terá para apresentar melhor do que alguém que vai dar o tudo por tudo na Câmara de Lisboa, que é
esse palco, é essa montra, e claramente será candidata daqui a 4 anos, em nome de uma coligação que o PSD não teve a inteligência de perceber desta vez que seria a melhor solução para a direita. O PSD não percebeu uma coisa essencial, é que a notoriedade é decisiva. A Assunção Cristas realmente apresentou-se no terreno com uma enorme notoriedade e é angustiante pensar como Passos Coelho escolheu para o Porto um candidato que nós próprios tivemos dificuldade em decorar o nome dele durante meses, portanto ninguém sabia quem ele era. Como é que ele se chama? Como é que é? Álvaro Almeida. E em Lisboa, Teresa Leal Coelho também passou quase como uma desconhecida, é uma mulher que não está nos mídias, é uma mulher que não aparecia há muito tempo, portanto a notoriedade é decisiva. E o esforço não é irrelevante. O CDS trabalhou muito nesta candidatura. Isto não é irrelevante. Trabalhar, esforçar-se, mostrar vontade de vencer, estar nisto a sério e não como um frete. Correr com gosto. Faz toda a diferença. E honestamente o PSD teve em Lisboa o resultado que merecia. Mas isto também parte da direita, não é? Escrevias isso ontem à noite, este domingo à noite no Expresso. Sim, tu não podes nestas eleições dizer que a esquerda ganhou e que a direita perdeu, porque de facto o CDS não perdeu, ganhou. E portanto é essa fratura que também vai angustiar os próximos tempos do PSD. O PSD não tem só que recuperar no confronto com o PS, o PSD tem que recuperar no confronto com o CDS. O PSD precisa de um líder que tenha a tal chama que a Assunção Cristas neste momento revelou ter e, portanto, são dois combates ao mesmo tempo. É curioso perceber o que é que se vai passar no PSD. Pedro Passos Coelho não se demite, é teimoso. Ele disse sempre que umas eleições autárquicas não deviam derrubar um líder e, portanto, ele recusou demitir-se na sequência da derrota autárquica, mas aquilo que ele sinaliza é que não se quer recandidatar à liderança do partido. Vamos ver como é que isso vai correr nos próximos dias, porque, no fundo, Rui Rio vai ser candidato. Rui Rio ir sozinho às diretas seria um cenário péssimo para ele próprio. Ele precisa de uma disputa. A pior coisa que lhe podia acontecer. Ele precisa de uma disputa para crescer. Agora, quem será o outro candidato se Pedro Passos Coelho não se recandidatar? Provavelmente Luís Montenegro. Agora, Luís Montenegro quererá ir a votos para quê? Para ganhar a Rui Rio e para depois perder nas legislativas com António Costa? Ou preferirá resguardar-se para depois das legislativas e, portanto, não queimar já os seus próprios trunfos? No PSD eu acho que ainda há muita coisa em jogo. Seja quem for o próximo líder, vai ter de qualquer forma esse duplo desafio, que é, por um lado, enfrentar um politicão como António Costa, que está claramente em crescendo, e afirmar-se contra Assunção Cristas, que, ao contrário do que todos supunham, ultrapassou o fantasma de Paulo Portas com grande facilidade. E será só Rui Rio e a hipótese de Luís Montenegro? Aliás, Miguel Relvas, numa entrevista que deu ao Expresso, que nós comentámos aqui na Comissão Política, ele falhou completamente, não é? Porque ele falava da ruralização do PSD. Que aconteceu, check. Sim, mas foi pior ainda do que ele esperava, mas sobretudo o que ele dizia era que Passos Coelho iria sempre até às legislativas, só que a derrota foi tão grande. Não sei se falhou, eu acho que Miguel Relvas também quis ter aí uma palavra de reconhecimento para com um líder que foi ele próprio que lançou no terreno. Agora, quando ele começou a lançar os nomes dos potenciais sucessores, estava lá tudo escrito, ele sabia que Passos estava a prazo. Só não era este o momento. Tudo isto acontece demasiado cedo para Miguel Relvas e para Luís Montenegro, que é obviamente o nome melhor colocado desse lado, mas é mesmo muito cedo para eles, não devia ser agora. No horizonte há a tal derrota com António Costa, que não é muito difícil adivinhar, apesar de ser sempre temerário tentar adivinhar o que vai acontecer para a semana, quanto mais daqui a 2 anos. Não é impossível que desse lado do PSD, ou seja, junto das tropas que estão alinhadas com Luís Montenegro, haja uma tentativa de convencer ainda Passos Coelho a ficar. Não é por boas razões, é mesmo para garantir que Passos Coelho tenta segurar o barco até daqui a 2 anos, ou pelo menos para garantir que Passos Coelho ocupa esse espaço sem ser preciso destronfar uma candidatura de Luís Montenegro que não está madura para avançar agora. E a chamada geração mais nova, há espaço para ela? Eu recordo que ao longo dos últimos meses não só tem havido encontros num restaurante chamado Outro Tempo em Lisboa e aliás o nome do restaurante foi usado para o nome do que seria o movimento, e este movimento, enfim, nesta nova geração... E não é assim um nome com muito futuro, há que dizê-lo, mas enfim... O Outro Tempo parece bastante melancólico e nostálgico, sim. Mas enfim, os nomes que se fala sempre são José Eduardo Martins, Mauro Xavier, sobretudo Pedro Duarte, mas Pedro Duarte está muito ligado a uma derrota no Porto. Ele era candidato à Assembleia Municipal pelo PSD, embora praticamente não tenha feito campanha, ao contrário de José Eduardo Martins em Lisboa, que deu a cara pela sua candidatura. Esta derrota do PSD é tal que não fez prisioneiros, quer dizer, não há aqui ninguém
ninguém se safa nesta derrota do PSD, não é? Mas é que ninguém se safa mesmo, talvez eventualmente, tirando a exceção de Ricardo Rio em Braga, que tem um grandíssimo resultado. O Pedro Duarte foi candidato à Assembleia Municipal do Porto, isso é daquelas coisas que se faz ao partido para se poder dizer que foram à luta e que deram a cara num momento difícil. Pedro Duarte tem no Porto mais 3.000 votos do que Álvaro Almeida. Não é irrelevante, é qualquer coisa, não limpa uma derrota. José Eduardo Martins, em Lisboa, o resultado é bastante interessante, porque José Eduardo Martins, candidato à Assembleia Municipal em Lisboa, tem mais 10.000 votos do que Teresa Leal Coelho. Se isto não é um cartão vermelho a Pedro Passos Coelho, que está umbilicalmente ligado ao nome de Teresa Leal Coelho, não sei o que é que isto é. Mas achas que chega para José claro que não chega. Poder posicionar como candidato à liderança do partido? Mas é nesse sentido que eu digo que não, esta derrota não fez prisioneiros, são todos derrotados, vão todos na enxurrada com Pedro Passos Coelho. E até um outro nome que Miguel Relvas lançou, que é o de Miguel Pinteluz, que é vice-presidente da Câmara de Oeiras, por incrível que pareça, Miguel Relvas quer lançar para a presidência do PSD alguém que poucos portugueses conhecem e cujo cargo mais destacado é o de vice-presidente da Câmara de Cascais, acho que me enganei há pouco. O resultado em Cascais não é nada de extraordinário, o PSD manteve a sua vitória, mas viu encurtar o espaço em relação ao PS, que não tinha exatamente uma candidata competitiva, era Gabriela Canavilhas. Portanto, não se percebe ninguém lucra com isto. Isto foi tão mau que não há, nestes resultados, não há base para construir coisa nenhuma. A base estará no maior ou menor influência e no maior ou menor número de saco de votos que cada um controla dentro do PSD. Há uma intervenção ontem à noite que é de Rui Moreira, que é curiosa também por causa do PSD. Rui Moreira acaba por ter uma grande vitória. Ele que fez uma campanha muito contestada, na minha opinião foi uma péssima campanha, mas o mandato terá sido muito bom porque os portuenses lhe deram aquilo que ele ainda não tinha tido e, portanto, mostraram que não se tinham enganado há 4 anos. Acabou por ter uma vitória muito grande, embora Manuel Pizarro tenha saído, provavelmente lançado para ser candidato outra vez daqui a 4 anos. Ele não morreu politicamente, ao contrário do que parecia há muito poucos meses, e tem um crescimento grande. Mas Rui Moreira, no seu discurso, que é um discurso um bocadinho ou bastante de ajuste de contas, parece mais um discurso de ajuste de contas do que um bocadinho cavaco na segunda vitória presidencial, mas se calhar sou eu. Não, mas ele depois responsabiliza 3 pessoas do PSD, e ele poupa Álvaro Almeida e Pedro Duarte, e ele responsabiliza António Tavares, que é provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Rui Rio e Paulo Rangel, dizendo que o PSD quis fazer das eleições do Porto uma espécie de primárias secretas. Paulo Rangel está fora de jogo ou está a querer entrar no jogo? O que é que vos parece? Ângela. Quer dizer, parece-me antes de mais que o PSD precisa de figuras, e figuras não são nem Mauro Xavier, nem Pinteluz. Portanto, acho que o PSD precisa de figuras com outra dimensão e, portanto, Paulo Rangel pode ser uma dessas figuras. Eu acho que Paulo Rangel tem sempre aqui uma posição um bocadinho dúplice, porque dá sempre a entender que o seu fascínio é a Europa, mas depois também dá a entender que o seu fascínio pode ser o Porto e também dá a entender que o seu fascínio é o país e é o PSD. Portanto, eu acho que Paulo Rangel tem a tentação de entrar em jogo. Não sei se verdadeiramente o chegará a fazer. Nem que seja para garantir um estatuto que lhe assegure que continuará a ser eurodeputado pelo PSD. Sim, não sei se terá dificuldade em garantir isso, porque ele de facto é um excelente eurodeputado e é uma pessoa que tem contactos e Nunca foi o mérito no desempenho do cargo que garantiu a reeleição de quem quer que seja dentro de uma máquina partidária. É mesmo o peso relativo de cada um e a capacidade que tem de se impor. E acho que Paulo Rangel quer sobretudo garantir que tem esse peso, continua a ser um barão, continua a ser uma figura e que se quiser pode lá ir. E que se quiser pode lá ir. E é seguramente alguém que apoiará Rui Rio com facilidade, é próximo dele e, portanto, se não for ele a meter-se na corrida, será um apoio de peso para Rui Rio. Agora, eu acho é que Rui Rio tem aqui também um problema, porque Rui Rio é o candidato à alternativa a Passos Coelho, mas simultaneamente percebe-se que ele tem muitos anticorpos no partido. Portanto, ele não é verdadeiramente a alternativa que preenche a ambição e os desejos do partido. Por várias razões, porque é tão contabilista quanto Pedro Passos Coelho, porque é muito radical em algumas coisas, porque é um político que garante uma relação complicadíssima com os mídia. Portanto, ele tem muitos anticorpos e o partido vai virar-se para ele com algumas reservas. Portanto, era bom, de facto, que houvesse uma alternativa com a mesma estatura, que permitisse uma grande disputa e que permitisse verdadeiramente ao PSD renovar as águas com convicção. Se Rio for sozinho, como o Filipe dizia, era o pior que lhe podia acontecer.
e o PSD ou sai destas diretas e deste Congresso verdadeiramente com um virar de página, ou não consegue evitar a caminhada de Costa rumo a uma maioria absoluta. Há uma pessoa que ainda não falou depois dos resultados, que é Marcelo. Mas Marcelo tinha falado antes e tinha dito, enfim, ele acabou por ser completamente contrariado, porque ele disse que as eleições não têm as eleições locais não têm uma leitura nacional, e têm. E que não servem para mudar de líder partidário, mas serviram. O que é que Marcelo estará a pensar na sua, enfim, influência ou interferência? Marcelo também disse, foi ele o primeiro a dizer que estas autárquicas podiam marcar um novo ciclo político. Portanto, ele cheirou, antes de todos, o que é que podia acontecer a meio do mandato. E ele está preocupado com a situação, ele convocou os partidos para Belém já hoje, portanto, hoje e amanhã ele vai estar a receber os partidos e vai estar a recebê-los tão rapidamente porque ele percebe que é preciso fazer pontes. Marcelo não quer uma crise política, os Presidentes da República ganham sempre que conseguem evitá-las, e Marcelo percebe que o PC, com a derrota que sofreu, vai estar bastante mais reivindicativo, vai ter a tentação de partir a corda. António Costa pode ter a tentação de agarrar uma oportunidade nesse sentido e, portanto, eu acho que Marcelo aqui vai tentar verdadeiramente contribuir para evitar rupturas. Depois, ele também está atento ao que se passa no seu próprio partido. Ele anteviu o perigo na liderança do PSD, ele defendeu num discurso público que devia haver estabilidade nas lideranças, quer no governo, quer nas oposições, porque ele sabia que isso seria uma forma de estabilizar a legislatura até ao fim. Belém não tentará, de alguma forma, dificultar uma eventual vitória do Rui Rio? Sim, Marcelo e Rui Rio têm uma história de difíceis relações interpessoais. Rio foi secretário-geral de Marcelo, líder do PSD, e acabaram mal. E, para além disso, Rui Rio é provavelmente o estilo que entrará em choque com Marcelo. Agora, também tem uma vantagem. Marcelo passa a vida a pedir acordos, consensos e um certo espírito de bloco central, e Rui Rio será provavelmente o líder do PSD com quem António Costa mais facilmente poderá conversar, nomeadamente sobre alguns temas que ambos querem colocar no topo da agenda, como seja a descentralização. Rio e Costa são obcecados pela questão da descentralização e provavelmente teriam um primeiro acordo para oferecer ao Presidente da República. Estamos a caminhar para o fim deste episódio da Coalição Política, mas como em todas as semanas há coisas que não nos saem da cabeça. A mim não me sai da cabeça a vitória avassaladora de Isaltino Moraes em Oeiras, aliás, o concelho onde nós estamos a gravar este episódio, o Expresso, a redação do Expresso é no concelho de Oeiras. Isaltino Moraes, um homem que foi condenado, que esteve preso e que volta para uma grande vitória. Se uma prisão reabilita socialmente, uma eleição reabilita politicamente, é uma espécie de amnistia eleitoral. Bom, não por acaso, José Sócrates, no Porto Canal, elogiou bastante esta vitória de Isaltino Moraes. Olha quem? Filipe, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça esta declaração de Jerónimo de Sousa na hora de comentar os resultados. A perda de presidências de câmaras municipais, que pode atingir 9 ou 10, é sobretudo uma perda para as populações, que não demorarão a perceber o quanto errada foi essa opção. Ou seja, o PCP perde 10 presidências de Câmara e depois daí conclui que quem perde são as populações que se vão arrepender. Bom, esta é toda uma nova forma de fazer política. Assim, entre a esposa enjeitada e um faduncho de dor de corno, ela que se vai embora, que vai voltar para mim a rastejar, e eu daqui concluo que... Disseste mesmo dor de corno. E disse faduncho. E eu temo que a Ágata se tenha candidatado pelo CDS com apenas 31 votos, mas que o espírito da Ágata e das canções da Ágata se tenha possuído de Jerónimo de Sousa, e diria que talvez não seja por aí o melhor caminho. E depois logo sofro como as flores sem a primavera, mas não te quero aqui, não te quero aqui. Eu depois morro, choro como o céu às vezes sobre a terra, mas não te quero aqui. Não te quero aqui enquanto for.
Adriano, e tu, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça ter saído ontem de Alvalade aos 35 minutos de jogo. Também não perdeste nada. Não perdi nada, mas podia ter perdido e aproveitar para deixar a nota de que acho uma palermice a forma como foi tratado todo este processo, porque isto, numa nota pessoal do jogo, estava marcado para as 6, dava perfeitamente para ver o jogo na íntegra e trabalhar para o lado do rato, por causa de toda a onda que se gerou e da forma quase infantil como trataram os eleitores, que é uma coisa que eu não percebo. Parece que 8 horas para ir à urna votar não era suficiente para garantir a democracia no país. Acabei por não conseguir ver sequer uma primeira parte inteira, isso não me sai da cabeça, até porque depois tive de ver outras coisas, ainda nem consegui puxar o jogo atrás, mas como o Filipe diz e bem, também não se perdeu grande coisa. Não, perdeste a grande exibição do Rui Patrício. Ângela, outra coisa. Ângela, o que é que não se sai da cabeça? Olha, a mim não me sai da cabeça uma frase que já tem 8 dias, mas é tão boa que não me sai mesmo da cabeça. É a frase do Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, que muito assustado com as greves dos médicos e dos enfermeiros, veio dizer esta frase extraordinária: governar assim é um tormento. Eu confesso que adorava tê-lo visto no governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, e de facto isto confirma que o facto do PC ter congelado a CGTP não dá músculo aos governantes. Habituem-se. Foi o episódio desta semana da Comissão Política, com a edição multimédia da Joana Beleza, grafismo de Tiago Pereira Santos. Nós voltamos para um novo episódio na próxima semana. Vamos ver com que PSD.